Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana do volume 7 dos PETs, né? Na segunda semana aí para vocês do sétimo ano, traz o seguinte tema: domínios morfoclimáticos do Brasil, localização e características. Na última semana a gente já falou um pouco sobre essa questão e eu já adentrei bastante nessa matéria. Então, porque eu já tinha me adiantado, estava falando de domínios morfoclimáticos, eu falei muito sobre localização, sobre as características e tudo mais. Mas vou voltar a esse tema. Quem assistiu minha aula de semana passada já aprendeu bastante sobre o tema dessa segunda semana. Mas vamos retomar ele aí para quem não está lembrado ou para quem não tem assistido. Vou pegar aqui, para vocês peguem aí assistindo a aula de vocês, peguem o material de vocês, o PET 7, e vai lá no mapa, vai ter um mapa lá, escrito Domínios Morfoclimáticos do Brasil. É esse mapa aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse mapa aí traz os domínios morfoclimáticos do Brasil que eu tô falando para vocês, pessoal. E aí eu vou falar sobre eles. Aqui, ó, onde que eu tô passando com a mãozinha aqui do mouse, né? É o domínio morfoclimático da Amazônia, da floresta amazônica, né? Chamado como domínio morfoclimático amazônico, né? Onde que tem uma floresta tropical, né? Equatorial, muito úmida, com mata densa, de uma grande biodiversidade. O relevo aí é um relevo mais plano. É o relevo mais plano do Brasil que vai estar nessa área aí, na região amazônica. Tem uma hidrografia muito extensa, com rios grandes, né? Com rios de grande extensão, uma hidrografia de grande importância também. Aqui, ó, de verde, a gente tem o Cerrado. O Cerrado, ele se encontra nessa área mais central do Brasil, né? Pega um pouco a área nordeste e o sudeste, inclusive. Por exemplo, a nossa região é uma área de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Quais as características do Cerrado? Cerrados são grandes campos, né, com poucos arbustos, em áreas mais planas também, não tanto quanto na região amazônica, mas são regiões de áreas mais planas, né, no relevo. Abriga uma fauna de grande porte, a fauna de maior porte do Brasil, por exemplo, está no Cerrado, que é a onça-pintada e animais de maior porte. O Cerrado ele é considerado também a savana brasileira, porque parece muito, um domínio muito parecido com o domínio da savana africana. Aqui, ó, de rosa, tá os mares de morro. Os mares de morro é um domínio morfoclimático da Mata Atlântica, né? Por que chamado mar de morro? Por causa do relevo dessa região, um relevo bem acidentado, com a presença de vários morros, de várias serras, né, que é na nossa região aqui. A gente pega muito esse tipo de domínio morfoclimático. E tem a vegetação que é a Mata Atlântica, né, que é uma mata tropical também, bem parecida com a floresta amazônica, mas com algumas diferenças, né? E ela é uma floresta, uma mata, aliás, que tem total influência do Oceano Atlântico, por isso Mata Atlântica. Aqui mais acima, essa área aqui, ó, de um rosa mais claro, né, aqui no Nordeste brasileiro, tá a Caatinga, né? A Caatinga, ela tá sobre um domínio de depressões, ou seja, áreas mais baixas, né, entre montanhas, e é um domínio morfoclimático de um clima extremamente seco. Devido a isso, a vegetação dessa área é uma vegetação cactácea, de cactos, que retém água dentro de si, né, para se adaptar a esse clima muito seco, muito pouco chuvoso, né? Então, essa é a característica da vegetação da Caatinga, muito pouca água, e aí essa vegetação tem que se adaptar a essa característica climática dessa região. Aqui de vermelho, embaixo, no sul, a gente tem as araucárias, que estão sobre áreas de planaltos, né, subtropicais,
clima subtropical, que é o clima mais frio do Brasil, né? Então as araucárias também são uma vegetação que aí, ao contrário da caatinga e do domínio amazônico e dos outros domínios brasileiros que se adaptam a clima quente, a araucária já se adapta mais a um clima um pouco mais frio, né? Aqui mais embaixo, a gente praticamente quase que no Rio Grande do Sul, a gente vai ter as pradarias, que aí elas vão ser todas adaptadas, é uma vegetação totalmente adaptada ao clima frio, extremamente frio, né? A gente não vai ver pradaria em nenhum outro lugar do Brasil, a não ser no extremo sul. E de amarelo, por todo o mapa, pessoal, vocês estão reparando, umas áreas aqui, ó, que são áreas de transição. Por exemplo, aqui em Minas, que é onde que se situa a nossa cidade, a nossa região aqui, ó, onde eu tô passando a mãozinha do mouse, né? Essas áreas de transição são áreas de transição de um domínio morfoclimático para o outro, né? Onde a área de transição vai ter características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Por exemplo, nessa aqui, ó, é a área de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Então a gente vai ter dentro dessa área amarela aqui onde que eu estou apontando, características dos dois tipos de vegetação, dos dois tipos de domínios. É o caso da nossa cidade, Prados, né? Prados é uma área, tá numa área de transição, então a gente vai ter características, vai ter áreas com Mata Atlântica e vão ter áreas com Cerrado. Por quê? Porque a gente está nessa área de transição e isso vai acontecer em todo o Brasil, né? Um domínio morfoclimático, ele não muda de uma vez para outra, não, ele vai mudando com o tempo, tá ok? Então aqui, só para vocês verem aí, ó, onde que eu tô passando aqui o mouse aí, ó, mãozinha do mouse aí. Ok, pessoal? Então basicamente é isso, esses são os domínios morfoclimáticos do nosso país, né? O domínio morfoclimático, ele tem a vegetação, característica da vegetação, mas é óbvio que ele tem a influência do clima, né? Porque o clima é o principal influenciador de uma vegetação. Ele tem a influência do relevo, né? Então por isso chama domínio morfoclimático, é um conjunto todos esses elementos que vai caracterizar cada um dos domínios, ok? Então é isso aí, pessoal.